Olá! Na nossa devocional dessa semana, nós então estamos refletindo como os exercícios espirituais nos ajudam a ter uma vida mais piedosa, uma vida que busca agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Diante dos exercícios espirituais que nós falamos, da leitura da palavra de Deus e a oração, eu quero refletir com você agora em como as nossas palavras podem então desenvolver um linguajar piedoso, como que nós podemos falar de maneiras verdadeiras, benéficas, oportunas e bondosas. O texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, nos coloca duas situações. Vamos a ele. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Dr. Robert Jones, no seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, ele vai dividir a manifestação da ira em duas grandes áreas, duas grandes divisões. A ira de forma explosiva e a ira de forma oculta. A ira explosiva é a parte A desse versículo. Há palavras que ferem como espada. Muitas vezes, diante de uma situação de ira, e você pode aí imaginar na sua vida, na sua situação, no seu contexto, alguns gatilhos que talvez tentem você a ira. Muitas vezes nós falamos palavras que ferem o outro. Nós falamos palavras que muitas vezes, no momento da fúria, falamos e depois nos arrependemos. E é o que o texto bíblico nos diz: há palavras que ferem como espada. O outro aspecto da ira, quando então nós ocultamos a nossa ira, isso cria uma amargura, uma omissão, isso cria um ressentimento, um ódio. E aí a gente peca por omissão, por deixar de abençoar a vida do outro, que é a parte B do versículo de Provérbios, em que diz: mas a língua dos sábios traz a cura. E aí o Dr. Robert Jones, no seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, ele diz que as nossas palavras, elas deveriam edificar, curar e ministrar os outros. É o que o texto bíblico está dizendo aqui. Mas a língua dos sábios traz a cura. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26, há uma importante verdade que precisamos sempre nos lembrar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então sim, é possível, com a graça de Deus, ao ficarmos irados diante de uma situação desafiadora, não pecarmos, corrermos para Jesus e o seu poder santificador em nós. Ainda nesse texto de Efésios, nós podemos também refletir o quanto a nossa linguagem piedosa, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos estudar essas passagens bíblicas, precisamos ler, memorizar, encher a nossa mente com tudo que é bom, com tudo que é verdadeiro, nobre. E o exercício espiritual da leitura da palavra de Deus vai nos ajudar nesse processo. Efésios 4, então, nos versículos 25 a 32, essa linguagem piedosa que nós precisamos desenvolver, ela precisa ser verdadeira. Olha o que diz o versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. A nossa linguagem piedosa, ela também deve ser benéfica e oportuna. Vejamos o que diz o versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E a nossa linguagem piedosa, ela deve ser então bondosa. Versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí, aqui, o Dr. Robert Jones nos deixa de conselho. Memorize estes 4 critérios, recite-os diariamente e em oração, traga-os à mente sempre que se sentir tentado a retrair-se, a se ocultar, a deixar de abençoar o outro. Então, minhas irmãs, esses são desafios que nós vamos encontrar na nossa caminhada cristã. Mas nós não estamos sozinhas. Vamos nos lembrar do grande perdão que temos em Cristo Jesus. Vamos nos lembrar que o seu divino poder nos dá tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa. É Cristo quem nos capacita, quem nos ajuda. Ele já pagou o preço pelo nosso pecado. Ele já cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar. E por isso, então, nós podemos desfrutar desse grande presente da salvação, da amizade, do companheirismo de Cristo em nosso dia a dia, em nossas situações mais diversas de ira que nos tentam ao pecado. E diante de tudo que nós temos vivido nessa área, que nós possamos nos lembrar de ter uma linguagem piedosa, uma linguagem que em tudo agrada a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo estudo. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.